Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula aí da morfologia humana ou anatomia humana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistema muscular, tá? É uma aula mais curta, mas mesmo assim eu vou dividir em algumas partes para não ficar muito cansativo, tá bom? Vai ser uma aula bem de aspectos gerais aí do sistema muscular, que é um sistema dentro do sistema musculoesquelético, né? Lembra que eu já falei para vocês? A gente começa primeiro estudando os ossos, depois como esses ossos se mantêm organizados, que é o sistema articular, e hoje com o sistema muscular a gente vai ver quais os tipos de músculos que nós temos no corpo e como que eles se comportam, como que eles fazem os nossos movimentos, combinado? Então vamos começar aqui na nossa aula. Para começar, vamos falar dos tipos de músculo que nós temos no corpo. No corpo humano, nós temos 3 tipos de músculos, tá? O primeiro tipo de músculo é o músculo esquelético, que o próprio nome dele, ó, esse primeiro aqui, ó, já mostra pra gente, né? Já sugere. Ele tem a ver com o esqueleto, tá? E ele tem algumas características bastante interessantes. Primeira delas, ele é voluntário, ou seja, você controla, tá? Ele tem ação voluntária, tem controle do sistema nervoso central. Ele tem uma característica de ser estriado. E quando a gente olha ele no microscópio, ele tem bandas claras e escuras, tá? Como se fossem estrias, daí o nome estriado. Tá? Vocês também verão alguns livros que eles chamam esse músculo de vida de relação, porque é ele que relaciona a gente com o meio ambiente, com as outras pessoas. A gente se relaciona com o meio, em geral, através desse sistema, certo? Como eu já falei, tem relação com o esqueleto e a gente fala que ele é um músculo de contração brusca. Porque se for necessário, se alguém chegar aí agora na sua casa e gritar assim, fogo, você com certeza vai sair correndo, não é verdade? Então, ele é um músculo que, quando necessário, ele tem uma contração brusca. Ou seja, ele consegue fazer uma contração muito mais vigorosa rapidamente, certo? Em contrapartida, quando a gente olha lá do outro lado, ó, na outra extremidade, nós temos os músculos viscerais, que você já deve imaginar aí, que tem a ver com as vísceras. Então, olha aqui, ó, tem relação com as vísceras, tá? Então, ele é o oposto do esquelético, por isso que eu coloquei ele aqui do outro lado, tá? Então, a gente compara, ó, o esquelético é voluntário, o visceral, ele é involuntário, ele tem a ver com as vísceras, tá? Então, por exemplo, você acabou de tomar café da manhã, ou acabou de comer um lanchinho da tarde, você mastigou, deglutiu, acabou, você não precisa mais pensar nisso. Você não precisa ficar pensando, ai, peraí, deixa eu passar o lanche, peraí, olha, aqui do estômago eu tô com uma dificuldade de passar ele pro intestino delgado, espera só um pouquinho. Claro que não, na verdade. Você come e espera sair lá no final o resultado, certo? Então, ele é involuntário, você não tem controle sobre as suas vísceras. Isso no trato gastrointestinal, nas suas pupilas, nos seus olhos, né? Então, automaticamente, quando você entra no lugar mais claro, elas vão recolher, elas vão ficar, a pupila vai ficar menor, certo? A abertura do olho vai ficar menor. Quando você entra no lugar mais escuro, essa abertura do olho vai ficar maior, porque é também trabalhada por músculos involuntários. Deu para entender? E quando a gente olha no microscópio, ele não tem essa mesma organização em estrias. Tá? Ele é uma fibra um pouco mais lisa, por isso que a gente chama ele de músculo liso, tá? Porque ele não tem essa mesma orientação aqui, ó, de estrias. Tá? E o esquelético é chamado de vida de relação, o visceral é chamado de vida vegetativa. Tá? Vida vegetativa porque você não precisa, você não controla ele, né? Mesmo que uma pessoa, por exemplo, esteja acamada, esteja em coma, inconsciente, essa musculatura, que é involuntária, ela provavelmente vai continuar trabalhando na sua maioria, tá? E ele é um músculo de contração lenta, tá? Ele é um músculo de contração bem mais lenta. Isso é necessário por todas as funções que vocês vão estudar depois na fisiologia, tá? Porque, por exemplo, dentro do tubo do sistema digestório,
no estômago, tem que ter toda a ação de ácidos, né, de suco gástrico. Depois, quando ele passa no intestino, tem que ter todo o período para poder ocorrer as absorções. Então, ele é um músculo de contração mais lenta. E, por último, agora aqui, numa região mais central aqui do nosso slide, nós temos o terceiro tipo, que é o músculo cardíaco, que é um músculo todo especial, certo? Ele tem características de ambos os músculos, tá? Por exemplo, ele é involuntário, que é uma característica do músculo visceral. Porém, ele tem as características de organização celular, de fibras, estriadas, que é uma característica do músculo esquelético. Exatamente por esta característica, ele é um músculo de contração brusca, outra característica do músculo esquelético, tá? Porque o coração, quando se entrar o seu paquera aí, o seu coração vai acelerar, não vai? Ainda mais depois de um período sem ver, né? O coração acelera, contração brusca, tá? A gente precisa que o coração bata, né? Aumente a sua frequência ou diminua a frequência. Então, ele é um músculo de contração brusca. Então, ele é um músculo especial porque ele tem características tanto de visceral quanto características de músculo esquelético, ok? Então, esses são os 3 tipos de músculo que nós encontramos no corpo humano. Mas hoje nós vamos estudar qual? Hoje nós vamos estudar, como a gente está estudando sistema músculo-esquelético, nós vamos estudar o músculo esquelético, beleza? Então, vamos continuar aí no músculo esquelético. Até hoje, né, todas as disciplinas, todos os assuntos que nós estudamos até agora, a gente sempre classifica ou sempre divide as estruturas em partes. E com o sistema muscular não vai ser diferente, tá? Todos os músculos esqueléticos do corpo, eles terão partes, tá? A gente chama de partes ativas, que a gente chama de a parte mais central dele, geralmente, que a gente chama de parte carnosa ou ventre, tá? Ó, parte ativa. E as partes passivas, tá? Que são as extremidades do músculo que vão se conectar aos ossos, tá? Que são os tendões, tá? A parte tendínea ou tendão. Quando a gente fala nessa parte passiva, então veja, olha esse exemplo aqui na lateral, que a gente colocou aqui, ó, né, nesse músculo aqui. Percebe que a parte mais central, vermelhinha aqui, é a parte ativa. A parte passiva são as duas extremidades, tá? Que fixam esse músculo nos ossos. Se eu tenho duas extremidades, a gente tem que dar nomes diferentes para ela, tá? Então, como nem sempre esses músculos vão estar no membro, então a gente não pode usar proximal e distal, nem superior e inferior. Então, para os músculos, a gente vai ter nomes diferentes, tá? Então, a gente vai dar aqui, ó, origem e inserção. Origem é onde o músculo se origina e inserção é onde ele se fixa no segundo osso, ok? Outros nomes. Origem você pode encontrar como cabeça, inserção você também pode encontrar descrito como cauda, tá? Então, aqui o importante é lembrar que a parte central, que é a parte ativa, a gente chama de carnosa ou ventre. Aqui é onde as fibras realmente se contraem, a gente tem movimento muscular. E as extremidades, onde esse músculo se fixa aos ossos, aí nós teremos a parte passiva, tá? Origem e inserção. Existem alguns tendões que não têm essa aparência aqui, ó, tão retilínea, tão pequenininha, tá vendo? Ó, tem alguns que são um pouco mais laminares, ou seja, eles têm uma distribuição um pouco mais em leque, um pouco mais ampla, tá? Quando eles são mais amplos, a gente chama eles de aponeuroses, tá? Então, mas independente disso, nós vamos ter a parte passiva, que é onde acontece a contração muscular, e vamos ter as duas partes, a parte ativa, onde acontece a contração muscular, e teremos as duas partes passivas, aonde ele se origina e aonde ele se insere, cabeça e cauda. Tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo de uma contração muscular. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, olha esse vídeo aqui. Esse vídeo, ele vai mostrar pra gente a contração, olha, do músculo da coxa, tá certo? Então, a parte ativa, né, a mais central, e a parte passiva são os tendões que fixam esse músculo no osso, ok?
Vamos voltar lá, então. Continuando, os músculos todos, até agora, lembra quando a gente falou de osso? Que ele tinha um revestimento por fora que chamava de periósteo. Lembram disso? Aqui no músculo, a gente também vai ter um revestimento que recobre os músculos. Esse revestimento a gente vai chamar de fáscia muscular. A fáscia muscular, por definição, é uma lâmina de tecido conjuntivo que tem espessura bastante variável conforme a região do corpo, tá? E ela vai envolver, olha, todos os músculos. Quando vai dissecar, por exemplo, um cadáver, a gente abre, ele não está assim, ó, com os músculos bonitinhos para a gente ver como está aqui do lado, tá? Quando a gente vai olhar, ele está assim, ó, recoberto por uma estrutura que parece uma meia de contenção, tá? Parece uma meia elástica que as mulheres costumam usar. Ele, exatamente essa função, tá? Ele funciona como uma bainha de contenção. Ele vai fazer com que os músculos permaneçam agrupados, certo? E aí vai fazer com que eles trabalhem de forma melhor, tá? Então, essa é a fáscia muscular. É uma lâmina de tecido conjuntivo que vai revestir os músculos e serve como uma bainha de contenção, tá? Quem nunca viu, por exemplo, lá, quando chega uma peça de carne, né? Próxima vez que sua mãe for no açougue comprar carne, fala para sua mãe, mãe, pode deixar que eu vou tirar, vou dissecar para a senhora essa carne, né? Que ela fala assim para você, eu preciso tirar essa pelinha. Aí você fala, mãe, isso não é pelinha, mãe. Isso é fáscia muscular, tá? Então, essa pelinha aqui, ó, que recobre a carne, tá? Essa é a fáscia muscular. Ela vai ficando um pouco mais espessa quando ela vai indo em direção à extremidade do músculo, porque depois ela mesma vai acabar revestindo também o tendão, certo? Então, essa é a fáscia, ela recobre todos os músculos. Ela, pra gente, é um ponto de referência importante. Olha nessa imagem aqui da direita. Quando a gente está falando em relação, por exemplo, a estruturas superficiais, olha essas veias aqui, ó, e estruturas profundas. Nos membros, por exemplo, ela serve para a gente como uma referência entre o que é superficial e o que é profundo, tá certo? Daqui a pouquinho a gente continua na próxima parte da aula.